E aí, meus amigos, vamos acompanhar o que falou o técnico Fernando Diniz após a estreia com resultado negativo no Brasileirão. O treinador foi perguntado sobre, após 9 meses de trabalho no Vasco, foi visto muitos erros na saída de bola, na construção da jogada, erros individuais. Tem alguma coisa para mexer? Porque não passa só por erros individual, mas também no coletivo. Primeiramente, boa noite. Eu acho que tem, se você quiser focar nos erros, mas teve muito acerto. Se você pegar como o time jogava ano passado e como está sendo jogando agora, não é o mesmo time. A maioria das vezes que a gente saiu jogando, a gente saiu limpo. É um time que pressiona alto e a gente conseguiu sair. Então o time melhorou nesse quesito. Obviamente que aconteceram erros que não pode acontecer. Mas a gente não tem como abrir mão só porque errou. E tem alternativa o time. O time teve bola longa. A gente saiu com bastante bola longa ano passado, saiu com bastante bola longa contra o Flamengo. Saímos curto, o time está alternando. Agora, se você não quer errar nunca, então você não está jogando. Aí vai reclamar porque faz muita bola longa. Já estamos discutindo o resultado do jogo. Eu estou triste pelo resultado do jogo, mas o time não jogou mal. E o time jogou bem, uma das coisas, porque saiu jogando a maioria das vezes bem. Em que pese a gente tem errado na saída, como saiu contra o Maricá e como errou hoje. Agora, os jogadores não acertaram muita coisa na saída hoje. Estavam com o Puma, errou, passe daqui em você. Mas ele acertou outras coisas, teve personalidade para jogar, acertou um lance muito mais difícil do que esse. Agora, se a gente fizer contabilizando só o erro, o time vai ficar estacionado, e o time não vai ter coragem para fazer, não vai ter margem de melhora. Então, toda bola que a gente pegar, a gente chuta, que aí não tem problema. Aí, quando chuta a bola e perde a segunda bola e toma gol, vocês não contabilizam. Contabiliza só quando a gente erra. Mas o que o time vai fazer? O time vai melhorar a saída, vai treinar mais, vai aproveitar do que aconteceu hoje dos erros e vai evoluir. E você vai saber melhor a hora de sair jogando, a hora de fazer bola longa. Vai ser um jogo de erro. O Mirassol é um time que sai jogando também. Nós roubamos mais bola do Mirassol lá do que eles roubaram da gente no jogo de hoje. Nós temos mais bola no gol do que o Mirassol. Nós tivemos mais controle do que o Mirassol. Nós perdemos o jogo, nós não jogamos mal. Então a saída do ano passado era muito mais difícil para a gente. A gente tinha muito mais insegurança para sair. A gente tem que pegar o que aconteceu no jogo de hoje, e eu não concordo que são os mesmos erros. Você pode falar que é o erro de saída, de uma maneira geral e simplista. Mas a maneira como a gente conseguiu construir o jogo hoje e ser dominante em boa parte do jogo foi justamente porque a gente conseguia sair com a bola dominada lá de trás. Porque a gente ficar chutando só a bola para frente. E hoje a gente nem tinha um jogador alto para disputar a bola. A gente ia sofrer bem mais o jogo que a gente sofreu. Acho que a gente fez uma boa partida e infelizmente a gente não conseguiu o resultado. A gente tomou 2 gols, uma bola, a gente preenchemos bem a área estava cheia e teve a infelicidade de ter o gol contra. E o outro a gente teve um erro de saída, mas o lance totalmente recuperável. A bola ia na mão do Léo Jardim, não ia ser gol ali. Infelizmente a gente perdeu a partida, mas a postura do time eu gostei. E que pese os erros de saída. Os erros a gente tem que melhorar. E saber jogar cada vez mais atrás, saber o momento de sair jogando curto, o momento de sair jogando longo. Isso a gente só vai melhorar treinando e no jogo sabendo, como um jogo como o de hoje, qual o momento da gente fazer bola longa, qual o momento de fazer bola curta. E tem lance que o jogador errou tecnicamente que faz parte do jogo. Não é porque taticamente está errado, é porque erros técnicos acontecem. Sobre a parada técnica, houve uma conversa mais enérgica. Como você lida com os jogadores sobre essa questão depois do jogo? E o Vasco está no mercado procurando novos jogadores. Para você, o Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? Vou começar pela segunda. O Vasco vai jogar, cada jogo que a gente jogar, a gente vai fazer de tudo para ganhar e chegar o mais longe possível na competição. A gente pegou um adversário duro hoje, o jogo foi equilibrado, mas a gente teve os números mais próximos de ganhar do que a gente perdeu o jogo, pelo menos empatar. Foi um jogo equilibrado, mas o que aconteceu no jogo a gente não merecia a derrota. Então mostrou a evolução do trabalho, a gente não pode admitir perder, ponto. A gente tem que doer e a gente tem que melhorar em relação a isso. Em relação às discussões, o que acontece é o seguinte, eu sou um cara, e vocês sabem que é assim, não é novidade para vocês. Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso. A minha maneira de cobrar os jogadores, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. Mas muito mais vocês imaginam. Muito mais. Então os jogadores suportam a cobrança e eles melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança o time melhorou. E eu tenho o jogador um respeito enorme.
tem um jeito de falar, assim, às vezes enérgico e acelerado, e eu sou espontâneo com os jogadores. E aí, às vezes, algumas pessoas gostam que o negócio fuja do controle para fazer um circo, que não existe um circo. Igual tentaram fazer com o Ryan contra o Corinthians. Que eu cobrei o Ryan de uma maneira mais enérgica, e foram lá na boca do garoto, e aí se deram mal, porque o Diniz é igual um pai para mim, e aí matou ali. Porque se ele dá vazão para alguma coisa, aí cria aquele circo que as pessoas gostam, de vai na maldade. Eu sou uma pessoa amorosa com o jogador, a minha vida é ajudar o jogador de futebol. Aquilo é uma forma de ajudar o jogador, não é uma forma de prejudicar ninguém. Eu tenho um respeito muito grande. O respeito é fazer o cara produzir aquilo que ele pode, para tirar, assim, às vezes, os medos que os jogadores têm. Não é uma coisa fácil, uma tarefa fácil. O fácil é ficar do lado de fora sem ajudar o jogador, ao contrário, maltratando, falando mal, expor o jogador, falando mal o tempo todo, e depois, numa hora dessa, pegar esse, jogar, fazer um jogo com interesse só de criar um clima desfavorável. Eu não tenho problema com isso. Eu sei quem eu sou, os jogadores sabem quem eu sou. O que eu faço é para o jogador produzir mais, para o jogador conseguir ter uma vida boa. Não é nunca levantei a minha voz para prejudicar um jogador na minha vida. Nunca. Nunca. Não tenho maldade com isso. Tenho vontade de ajudar os jogadores. Foi até bom você ter perguntado. E os jogadores aceitam isso. Aceitam porque sabem que eu faço e tento fazer para o bem deles. E uma, eventualmente, se eu passar do ponto e errar, eu peço desculpa, que eventualmente eu vou errar uma hora. O Brenner e o Rinestrosa, eles conseguiram assinar a documentação só 2 dias atrás, então eles treinaram uma vez só com o time. A gente vai avaliar com calma quando que eles podem jogar e qual a minutagem que eles podem jogar. E a gente pretende contar com eles o quanto antes. Em relação ao Cuiabano e o Spinelli, a gente vai tratar internamente. E não vou abrir aqui para vocês. São nomes assim que de fato eles surgiram, mas a gente está tratando internamente para ter o melhor desfecho possível. Em relação à saída de bola, eu vou repetir. O time hoje, a maioria das vezes, teve predominância para sair com a bola. Um time que vinha jogando contra a linha alta. E a gente errou. Às vezes que a gente errou, eles conseguiram aproveitar. Um pouco de... E a gente não conseguiu nas vezes que eles erraram. Então, quando você vai sair jogando, tem 2 coisas. Ou você cede e só fica chutando a bola, ou você pega e melhora para sair jogando cada vez melhor. E saber selecionar cada vez melhor o passe. E por mais que você treine, o jogo acaba sendo o maior treino, é o jogo. Porque no treino não vale 3 pontos, não tem a torcida, não tem a presença da televisão. Então os jogadores vão se acostumando a fazer nos jogos aquilo que eles conseguem fazer no treinamento. Então isso é uma questão que leva um tempo que o time vai amadurecendo e vai conseguindo encaixar melhor nos jogos aquilo que é feito nos treinamentos. Em relação à oscilação, o time hoje, eu repito, o time não jogou mal. O time perdeu o jogo. O resultado é uma coisa que a gente não controla. Contra o Flamengo, nós jogamos muito mal no primeiro tempo. Muito mal. Como a gente jogou os 4 jogos da Copa do Brasil, os jogos finais, ganhando ou perdendo ou empatando, nós jogamos de uma maneira consistente. Tivemos perto de ganhar a Copa do Brasil. Então hoje foi um jogo que jogou parecido com o que a gente jogou nos jogos finais do campeonato. Então teve uma consistência no jogar. A gente tem que ter consistência, fazer a consistência do jogar virar a consistência de pontuação, que é o que a gente pretende daqui para frente. E questão dos zagueiros? Então, dos zagueiros, o Cuesta, um zagueiro que não é alto, mas ele não perdeu bola no alto, nenhuma bola no alto. O Vasco não sofreu por conta da zaga, não só por causa do Cuesta. É um zagueiro que é baixo, mas ele pula muito e é agressivo na bola aérea. O gol que a gente tomou, teve uma disputa do Puma com um jogador deles, que o Puma quer um lateral alto, e a bola voltou para a área. E o Cuesta foi tirar e teve a felicidade de fazer o gol contra. Contra o Flamengo, sobre uma bola aérea, somente de jogada de bola parada, que os jogadores, os zagueiros não estavam na disputa. Foi disputa individual, de jogador que estava marcando. Então a gente colocar, reduzir, se tivesse um jogador mais alto, na zaga, a gente ia acabar com o problema da bola aérea, não é isso. O Saldívia também não é um jogador alto, mas é um jogador que quase toda a bola aérea ele leva vantagem, porque é um jogador agressivo. O Sérgio Ramos não era um zagueiro alto, mas como o Cacilhas não era um goleiro alto. Assim, então não é questão só de ter altura. Obviamente, se tivesse um zagueiro mais alto e com boa impulsão, teria talvez mais predominância em bolas aéreas, tipo como o Fabrício Bruno.
Mas os zagueiros que a gente tem, eles conseguem se virar muito bem na bola aérea. A primeira coisa é não pegar esse recorte que você pegou. Se você pegar o recorte enviesado para o lado negativo, aí a gente estaria com problema. A gente terminou muito bem o ano. A gente teve muito problema na reta final do Brasileiro e depois tivemos uma boa partida contra o Inter, ganhamos em casa, e na Copa do Brasil a gente jogou bem. O time que joga bem, como jogou na reta final da Copa do Brasil, joga bem hoje, é um time que está perto de ganhar. A gente não tem que diminuir o rendimento para poder achar que vai ganhar. Então é uma coisa meio natural, a gente tem que controlar aquilo que a gente consegue, de marcar cada vez melhor, de errar cada vez menos na saída ou no ataque, ser mais contundente quando tem as chances criadas, para a gente ter mais o resultado de vitória. Mas a primeira coisa é o time conseguir jogar bem. Então, os jogos foram equilibrados, o Mirassol ganhou, a gente poderia ter ganhado. Os 3 jogos que a gente jogou foram bons jogos, mas o jogo em si, a gente jogou bem contra o Mirassol. O Mirassol é um time equilibrado, um time que tem confiança pelos resultados que eles foram alcançando desde o ano passado, mas nos 3 jogos a gente poderia ter vencido, empatado ou perdido. Infelizmente a gente perdeu os 3.